Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma partida da nossa playlist das 10 melhores partidas dos anos 2010. E aqui então, na quarta posição, pessoal, ficou a partida entre o Aronian e Kramnik de 2018. Eu já fiz análise aqui no canal, tá bom? Então nós vamos pular aqui para a terceira posição. E não poderia ficar de fora aqui um duelo entre essas duas engines. AlphaZero aqui da Google AlphaZero de brancas contra o Stockfish. Essa partida aconteceu no ano de 2017, pela primeira vez quando a Google anunciou ali as partidas contra o Stockfish, que era o melhor computador da época. Eu me lembro muito bem dessas notícias, me animaram muito, inclusive foi o que me fez a fazer o primeiro vídeo do canal, logo em seguida, no começo de 2018, jogando contra a LilaZero, que foi uma iniciativa open source, uma de código aberto, de uma turma aí que seguiu os passos da Google para fazer também uma rede neural aí para jogar. Vamos dar uma olhada que essa partida é sensacional, é uma das 10 partidas que a Google liberou a público entre AlphaZero e Stockfish. A AlphaZero de brancas abre aqui com o cavalo em F3, a AlphaZero usando inteligência artificial, aqui uma tecnologia nova, Reinforcement Learning. Então vamos ver como é que é isso, uma tecnologia nova, é a primeira vez, na história que a gente viu aqui uma tecnologia nova contra o Stockfish, que era o melhor computador, continua sendo o melhor computador do mundo. Cavalo em F6 aqui pelo Stockfish, C4 pelo AlphaZero, B6 pelo Stockfish, D4, E6, G3 e aqui bispo em A6 pelo Stockfish, pressionando já o peão do C4. Temos dama C2 e agora C5 e aqui D5. Olha isso aqui, o Google AlphaZero entregando um peão já na abertura, uma ideia bastante inovadora. Aqui a gente tem E por D5, C por D5 e bispo B7. Dois ataques aí para cima desse peão. E aqui o AlphaZero, ao invés de fazer o lance E4 e tentar defender peão, simplesmente joga com bispo G2 e deixa o peão aí no centro. E o Stockfish pesca então esse peão com cavalo por D5. Temos roque aqui pelo AlphaZero, cavalo C6, torre D1 atacando o cavalo e aqui bispo em E7. Que loucura, o Stockfish pendurou peça. Nada disso, Aqui a partida seguiu com dama em F5, mas não está caindo peça aqui, não daria para jogar torre por D5 por conta de cavalo B4, atacando a dama, atacando a torre estaria atacada duas vezes, seria uma posição melhor aí para o Stockfish, Então, por isso que aqui o AlphaZero simplesmente seguiu com dama em F5, continua existindo a pressão para cima do cavalo e agora então o cavalo vai para segurança em F6. Temos E4, G6 atacando a dama, dama em F4, roque e aqui E5. Então o AlphaZero não desenvolveu ainda as suas peças menores, entregou um peão para o Stockfish, mas agora vem com esse ataque bastante interessante aqui com E5. Será que vai ter compensação? Esse peão ele incomoda demais, Esse peão é poderoso aí. Vamos lá, a partida seguiu com cavalo em H5 atacando a dama em G4 e aqui torre em E8 simplesmente. Temos finalmente o cavalo desenvolvendo, cavalo C3, a dama aqui em B8, pressão total nesse fortíssimo peão de E5 e aqui cavalo D5, olha só que interessante, Puxa, Rafael, aí perdeu o peão, hein? Não daria para capturar aqui o peão agora em E5, tem dois ataques, tem apenas uma defesa. O lance jogado pelo Stockfish foi bispo em F8, colocando mais um ataque. Mas por que não diretamente aqui cavalo por E5? Por que esse lance não foi jogado, É que aqui, depois de cavalo por E5, dama por E5, viria cavalo por E7, cheque, torre por E7 e bispo por B7. Então aqui seria ganhando peça, Aqui o AlphaZero ganharia a peça, por isso que nessa posição não dá para jogar aqui cavalo por D5. Fantástico, Muito bacana. Então a partida aqui seguiu com bispo em F8 e agora simplesmente bispo em F4, trazendo mais uma proteção aí para o peão de E5. Temos dama C8, H3, cavalo aqui em E7 e agora cavalo volta aqui para E3. Temos bispo C6 e agora torre D6. Olha essa manobra aqui de torre que o AlphaZero vai começar a fazer. É realmente sensacional. A partida seguiu com cavalo G7 e agora torre aqui em F6. Olha onde foi parar essa torre aí. Temos dama B7 e agora bispo em H6. Cavalo aqui em D5 atacando a torre. Cavalo por D5, mais uma troca de peças, bispo por D5, torre D1, colocando a última peça em jogo aqui o AlphaZero. E o Stockfish faz o lance
cavalo aqui em E6, propondo aí a troca dos bispos de casas escuras. Temos bispo por F8, torre por F8 e agora dama em H4. Bispo C6, dama aqui em H6, torre de A em E8. Stockfish, por enquanto, não existe nenhuma ameaça muito séria aqui do AlphaZero, vai desenvolvendo as peças. Aqui temos torre em D6, outra subida de torre aqui pelo AlphaZero. Bispo por F3, bispo por F3, o bispo aqui continua protegido pela torre, agora o bispo está atacando a dama vem para A6 e agora H4. Então aqui, olha só que legal, né? O AlphaZero bloqueou aqui os peões do Stockfish e agora vai indo para cima com H4, H5, vai tentar estourar aí, partir para cima do rei adversário. Muito legal. A partida seguiu aqui aqui, olha só que legal, H4 exclama, né? Porque aqui a gente poderia pensar torre por D7 e tal, né? Mas torre por D7 já não ficaria muito bem. As pretas têm um contra-jogo com dama B5, né, colocando pressão aí na posição, depois de torre D2, dama C4, por exemplo, e as pretas estão aí no jogo, né? A questão material está toda igual e as pretas não tem tantos problemas. Então, nessa posição, H4 realmente é um lance que exclama, deixando tudo preso aqui. Melhor que capturar o peão é deixar as pretas imóveis, né, sem espaço. A partida seguiu com dama em A5 e agora torre volta aqui para D1. Temos C4, torre D5 atacando a dama, dama em E1 cheque, rei aqui em G2 e agora C3 propondo a troca de peão. É melhor trocar, senão as pretas vão avançar esse peão aí e promover. Então B por C3, dama por C3 e aqui o AlphaZero continua o seu ataque para cima do Stockfish com H5. Temos aqui torre em E7, né? Se o peão capturar, dá para capturar depois com o peão de F e o cavalo está protegendo aqui em F8 e a torre vai estar defendendo aqui essa horizontal. Portanto, agora o AlphaZero vai para uma outra ideia, vem com bispo em D1 e agora F7 vai virar um alvo aqui, F7 vai virar um alvo, o bispo está se direcionando para lá. A partida seguiu com dama em E1 atacando, colocando pressão, né, no bispo, colocando pressão em F2, colocando pressão em E5. A partida seguiu com bispo B3 e agora a torre D8. Temos torre em F3, dama aqui em E4, colocando pressão, né, cravando aqui a torre, colocando pressão, escravizando o bispo, escravizando a torre, uma dama centralizada, e agora temos dama aqui em D2. A partida seguiu com dama G4 e aqui bispo em D1, olha que legal, esse mais um lance poderoso aqui do AlphaZero, né? Aqui não dá para o Stockfish capturar esse perigosíssimo peão de H5, não foi o lance jogado, por conta de torre por F7, abrindo um ataque descoberto na dama e ficando bem melhor, né? Portanto, a partida depois de bispo D1 seguiu com dama em E4 e agora temos H6. Esse peão incomoda demais, então o AlphaZero conseguiu mais um objetivo concluído, foi o peão aí em H6. A partida seguiu com cavalo em C7 atacando a torre, torre em D6, olha que maravilha. E aqui cavalo em E6, né? O que está acontecendo, Rafael? Esse peão de E5 aqui está caindo. Por que não tomou? Bom, dama aqui por E5 não funcionaria por conta de torre E3. Torre E3, a torre aqui está protegida, a dama está atacada. E não dá para a dama continuar protegendo, né? Se a dama vier aqui para G5, por exemplo, na tentativa de continuar protegendo aqui a torre de E7, teria F4, né? E aí essa dama não consegue mais proteger a torre. Então seria uma posição vencedora aqui para as brancas, né? Então muito legal, torre D6 aqui pelo AlphaZero deixando o peão. E também não funciona capturar aqui de torre, também não foi o lance jogado, né? Aqui, enfim, poderia, mas as brancas ficam com uma posição melhor aqui depois de torre por D7, né? Então aqui seria uma entrada perigosíssima do AlphaZero, martelando aqui em F7, torre E7 está vindo dama D8 com uma posição bem melhor aqui para as brancas, né? Então cavalo E8 está vindo bispo em A4, por exemplo, né? Com uma posição vantajosa aqui. A dama não pode capturar o bispo, senão está caindo a torre e tudo mais. As brancas teriam toda a iniciativa e todas as condições de vencer aí. Por isso torre D6 e não dá para capturar de torre, não dá para capturar de dama. Por isso a partida seguiu com cavalo em E6 e agora bispo B3. Mais um objetivo conquistado aqui pelo AlphaZero. Bispo nessa diagonal, pressão total aqui em F7. E aqui deixando mais uma vez o peão de E5 e o Stockfish aproveita então para capturar dama por E5. Temos torre D5 atacando a dama e agora aqui o Stockfish vai para um erro estratégico, né? Se você colocar essa posição no Stockfish,
mesmo em computadores mais caseiros, isso daqui a gente não sabe. A Google não informou em que tipo de computadores o Stockfish rodou, essa foi uma polêmica, inclusive eu posso comentar isso mais no final da partida, mas aqui o Stockfish vai para um erro estratégico grave, que é jogar dama em H8. Tudo bem, faz sentido querer controlar essa diagonal, afinal de contas, se o AlphaZero controlar essa diagonal, existem temas de checkmate depois da eliminação do cavalo e tudo mais. Mas aqui, enfim, talvez dama C7, né, mantendo aí a dama em jogo. Aqui dama em H8 a gente vai ver que problemas isso vai trazer. A partida seguiu com dama em H8 e agora dama B4 exclama, atacando aqui a torre. Temos cavalo C5, uma tentativa desesperada de bloquear aqui o ataque à torre, mas agora o AlphaZero vai para uma sequência incrível, uma sequência fantástica nessa posição histórica, que é o lance torre por C5. Qual é a ideia desse lance? A partida seguiu com B por C5 e agora o lance que exclama dama aqui em H4. Por que esse lance exclama tanto? Tá atacando em E7, tá fazendo um raio-x aqui em D8 e tá apoiando a casa de F6. A ideia aqui do AlphaZero é jogar torre F6 de forma que a dama do Stockfish não vai jogar nunca mais. Por isso dama H8 foi um erro estratégico grave, né? A partida seguiu com torre de D em E8 protegendo a torre e finalmente torre em F6. Seguimos com torre em F8, dama em F4. Notem que não dá nem para tentar algum recurso como torre E6 aqui devolvendo material, porque não dá para capturar com o peão de F. E aí as brancas vão jogar G4, G5, o peão vai ficar apoiando a torre e essa dama não vai jogar nunca mais. Então não tem nem mais esse recurso. A partida seguiu com A5, as pretas estão completamente dominadas. Seguimos com G4, D5, simplesmente bispo por D5, Stockfish não tem lance, torre D7 atacando o bispo, bispo C4, A4 passando a vez e agora G5. Essa estrutura agora está sólida demais, posição é complicada para o Stockfish. Seguimos com A3, dama em F3, torre C7, dama por A3, agora é só fazer a limpeza. Dama por F6, aqui o Stockfish desesperado, sem ter lance, sem ter o que fazer, entrega aí a dama, praticamente abandonando aí a partida. G por F6, torre de F em C8, temos dama D3, torre em F8, passando a vez, dama D6, torre de F em C8 e depois de A4, o Stockfish completamente impotente, abandona aí a partida. Vitória do Google AlphaZero, uma vitória sensacional. Aqui abandonou porque, enfim, não tem o que fazer. Esse bispo aqui vai apoiar a subida do peão, né? A torre não pode largar a fileira do fundo, senão tá vindo tema de checkmate, né? Então uma possível continuação aqui seria G5, cadê a posição? Depois de A4, seria aqui G5, né? Então A5, G4, por exemplo, A6, rei H8, rei G3, torre A7, dama aqui em B6 atacando a torre, torre de C em A8, dama por C5, aqui acabou, né? A posição vai desmoronando. Torre D7, bispo D5, torre E8, por exemplo, bispo E4, né? A torre não pode tomar aqui, senão tem tema de checkmate na fileira do fundo. E aqui as brancas vão jogar pro mate, né? Vai ter que forçar aqui, as pretas já vão perder uma das torres, né? Então aqui teria que jogar a torre de D em D8, dama aqui em F5, torre por, dama por, torre G8 e agora não tem como impedir aqui a 7 a 8, checkmate em mais alguns lances, né? A 7, torre G5, a 8 cheque, torre volta e aqui dá para você tentar jogar a outra dama ou até mesmo sacrificar a dama pro G8 com seguida, e aí você escolhe, né? Se você quer dar mate aqui, se você quer dar mate lá. Aqui é bem elegante, né? A dama bem de longe, assim, falando tchau, dá uma Duken lá de longe, né? Então aqui seria checkmate, né? Por isso que depois de A4 aqui, o Stockfish abandonou. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, mas olha só, 99,6% de precisão aqui para o Google AlphaZero, 99,5% para o Stockfish. Agora uma coisa curiosa, pessoal, uma coisa curiosa, e eu vou falar uma polêmica aqui, vou colocar uma polêmica na mesa. Vou colocar, né? Aqui as 10 partidas colocadas pela Google, foi a Google que divulgou essas partidas. A equipe do Stockfish não participou desse match, das partidas entre AlphaZero e Stockfish. Foi a própria Google que falou que usou lá o Stockfish, tá? Então, não foi um torneio oficial, nem nada disso, tá? Foi um release ali, um press release da Google, tá? Então só aí já tem polêmica. E aqui também, na maioria das partidas que eu vi, eu não comentei tantas partidas na época, porque eu reparei isso, na maioria das partidas tem sempre um lance lá que o Stockfish erra. E assim, eu estou falando de usando computador caseiro, eu vou mostrar isso para vocês agora. Vamos lá, vamos voltar para o tabuleiro, olha só, né? E aqui eu vou mostrar o que o Stockfish mostra de erro, né? Que foi exatamente aqui, ó, o gráfico, ó. Tava tudo certo e de repente
faz um erro aqui e a Google AlphaZero ganha, né? Então vamos ver aqui essa posição, aqui tem polêmica. Depois de torre F6, que foi o lance que exclama aqui do Google AlphaZero, o Stockfish faz o lance torre F8. Pessoal, põe no teu computador, põe na tua casa, em qualquer computador caseiro. Aqui o lance jogado, o lance recomendado pelo Stockfish é rei F8 com igualdade, ou uma leve superioridade aí para as brancas, o computador começa a dar. Eu coloquei isso daqui para rodar no Stockfish NNUE, que é a última versão do Stockfish, com redes neurais, com inteligência artificial, com mais de 10 mil canodes por segundo, ou seja, com uma potência bem forte de análise, tá? E aqui realmente a posição ela é equilibrada, mas mesmo num computador simples, tranquilo, aqui o lance é rei F8. Não tem por que o Stockfish ter jogado torre F8. Tem polêmica aqui, isso acontece na maioria das partidas. Todo mundo pode testar isso em casa, tá? E aqui, então, inexplicavelmente, nessa partida contra a Google, que está apenas nas mãos da Google, o lance jogado aqui foi torre F8, que é um blunder, aqui é um erro, né? É um erro aqui, porque esse lance aqui acaba com qualquer possibilidade de jogar torre E6 no futuro. Qual que é a ideia aqui que as engines colocam? Jogar rei F8, para jogar dama aqui em G8, tentar jogar torre em D8, rei E8 e depois sacrificar a outra torre aqui em E6. Eu vou mostrar. Isso iguala, porque as pretas já têm material a mais. A ideia é devolver mesmo e soltar o jogo. Olha só, rei F8, vamos supor a mesma estratégia de dama F4. Dama G8, dama aqui em C7, por exemplo, ou se quisesse, vamos fazer diferente aqui, vamos fazer G4 com a mesma estratégia. G4, poderia seguir torre C8, bispo C4 impedindo aqui o avanço do peão, rei aqui em E8, por exemplo, com a ideia de jogar então torre E6. G5 e aí sim torre E6. Numa posição como essa, você põe na engine, tá igualado, né? Essa aqui é uma posição equilibrada, as pretas estão soltando o jogo, daqui a pouco vem dama F8, a dama vem para D6, enfim, o jogo vai se soltar. Então é importantíssimo as pretas fazerem o lance torre E6 nessa posição. Tá? E ali torre F8 vai contra isso, então é muito curioso ter acontecido isso, até mesmo nessa outra análise aqui, ó, com dama em F4, dama G8, dama C7, que é o que os computadores mandam, poderia seguir com C4, dama por C4, por exemplo, torre D8, G4, rei E8, dama C3, dama F8, atacando aqui em H6, G5 protegendo e aí torre E6. Também é um lance libertador, tá? Aqui uma possível continuação seria a torre em F3, dama D6. Vejam as pretas soltando o jogo, né? Mas aqui ainda assim seria complicado, porque teria dama H8, dama F8, dama por H7. Né? Então essa continuação ela é bem mais complexa. Ela rodou em computadores parrudos e aqui também dá igualdade. Olha só, rei E7, bispo por E6, D por E6, torre B3... torre aqui em D5, torre B7, rei D6, dama por F7, está caindo aqui em G5, torre por G5, rei F1. Então aqui para ilustrar, pessoal, vou passar alguns lances rapidamente, que cairia no final igual, tá? Então aqui várias linhas levam à igualdade. Muito curioso o AlphaZero nessa partida, o Stockfish ter feito aquele lance que levou à derrota, tá? Então fica aqui uma polêmica, mas essa partida não poderia estar fora dessa playlist porque foi bem bonita, teve um tema muito bonito do enjaulamento ali da dama, e foi uma partida histórica da década de 2010, né? Então, no ano de 2017, a apresentação aí do AlphaZero, do Google AlphaZero para o mundo e das redes neurais, né, de Reinforcement Learning aí para o xadrez, foi uma novidade, foi icônico para o xadrez, né? Foi muito representativo e por isso essa partida merece estar aí na nossa playlist, mas a polêmica foi lançada, eu estava aguardando essa polêmica há muito tempo, agora ela tá solta aí para quem quiser pesquisar isso, tá bom? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa partida, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, valeu!